Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Acamini. Eu sou médico psiquiatra da equipe da Clínica Mancini. E, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês de um fenômeno mundial que está acontecendo aí, que é o envelhecimento da população. As pessoas estão vivendo cada vez mais anos e cada vez mais a gente vai precisar olhar com mais cuidado, com mais atenção para o próprio processo do envelhecimento, para a gente poder chegar lá na frente, lá no futuro, com mais qualidade de vida, com mais saúde. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida média do brasileiro é de 75 anos de idade. E isso, as projeções mostram, só tende a aumentar daqui para frente. E é natural que com o envelhecimento, a gente começa também a apresentar mais problemas relacionados à idade, como é o caso dos problemas de memória e de raciocínio. Esses problemas de memória e de raciocínio podem chegar num ponto, numa gravidade, que começa a interferir, a comprometer a independência do paciente para realizar certas tarefas do cotidiano dele que ele sempre fez muito bem. Nesses casos, a gente fica preocupado e dá o diagnóstico de um quadro demencial. Tá? Existem vários tipos de demência. O tipo de demência mais comum é a famosa demência de Alzheimer, mas existem outros tipos que num próximo vídeo a gente pode comentar um pouco melhor. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar mais sobre aspectos de prevenção, do que a gente pode fazer para diminuir o risco de a gente desenvolver um quadro demencial. Atualmente, 47 milhões de pessoas no mundo todo vivem com demência e as projeções é que para 2030 esse número vai subir para 75 milhões, então vai subir vertiginosamente. Infelizmente, a gente ainda não tem tratamentos curativos para reverter o prejuízo cognitivo do quadro de demência. Mas isso não significa que a gente não tem nada o que fazer para prevenir que isso aconteça. A gente tem muita coisa e é disso que a gente vai falar. Eu vou querer falar para vocês sobre 7 medidas importantes que a gente pode fazer para diminuir esse risco. A primeira medida que eu queria comentar com vocês é a escolaridade. Estimular a memória, estimular o raciocínio desde a infância ajuda a gente a criar no nosso cérebro aquilo que a gente chama de reserva cognitiva, que são as estratégias, as habilidades mentais que a gente desenvolve para enfatizar, para reforçar o nosso desempenho cognitivo. E isso na nossa cultura, na sociedade que a gente vive, a gente tende a criar essa reserva cognitiva, a exercitar a reserva cognitiva através dos estudos mesmo, da escola. É claro que isso pode ser feito de outras formas, mas na nossa sociedade, em geral, a gente tende a criar essa reserva cognitiva através da escola. A gente observa que quanto maior a escolaridade do sujeito, maior a reserva cognitiva dele e, portanto, menor o risco dele de desenvolver demências. O segundo ponto que eu queria comentar é a questão da perda auditiva. É muito comum o idoso começar a escutar mal, a ter problema de audição por diversas causas, e aí a falta de estimulação cerebral através da audição predispõe esse sujeito a desenvolver demências, né? Isso porque a área cerebral responsável por receber os estímulos da audição fica desestimulada, sem trabalhar. E além disso, o indivíduo que está escutando mal, ele tende a ficar excluído de atividades sociais e também de atividades intelectuais, o que contribui ainda mais para esse risco. Então, se o idoso está escutando mal, precisa de uma avaliação de um otorrino para tratar essa perda auditiva com aparelhos auditivos. 3. O problema do cigarro, né? Fumar tabaco acelera os processos de degeneração do cérebro e também aumenta o risco das artérias, dos vasos sanguíneos que alimentam o cérebro de ficarem doentes. Quarto fator, questão da depressão. Depressão está associada a um risco de atrofia de certas regiões do cérebro e pode ser que seja por conta disso que a depressão aumenta o risco de demência. Além disso, depressão no idoso pode ser por si só um sinal precoce de que o idoso vai começar a ter um quadro demencial aí na frente, ou seja, pode ser o primeiro sinal de que ele vai entrar num quadro demencial. Por isso é essencial que a gente não subestime, não ignore sintomas de depressão no idoso. O quinto fator é o isolamento social. Indivíduos isolados socialmente
não exercitam certos aspectos do raciocínio que são necessários numa interação social. E além disso, o indivíduo que está lá isolado, retraído, sozinho, isso pode ser um sintoma de um quadro depressivo. E a depressão por si só, como a gente falou no item anterior, é um fator de risco para demência independente. O sexto fator é a hipertensão, pressão arterial, controlar a pressão através de uma alimentação adequada ou até mesmo através de medicações antihipertensivas prescritas por um médico é essencial para diminuir o risco de demência. A sétima medida é a questão do diabetes, do sedentarismo e da obesidade. Esses três fatores eles estão um pouco interligados, por isso que eu acabei deixando tudo no mesmo pacote. Mas isso tudo os médicos sempre recomendam, que controlar o diabetes, fazer atividade física, ter um peso saudável, previne várias doenças, inclusive infartos, derrames cerebrais, mas pouca gente sabe que isso também é crucial para prevenir as demências. Controlar todos os fatores dessa lista que eu falei com vocês pode prevenir o risco de demência em até 30%. Então tem muito o que fazer aí, tá bom? Se vocês gostaram, comentem aí, mandem suas dúvidas que a gente conversa, tá bom? Um abraço.